Olá a todos, bem-vindos à terceira aula do CI NE 555 da nossa série Componentes. Se você ainda não é inscrito no canal, peço já a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Bom, sem mais demoras, vamos à nossa aula? Bons estudos, pau na máquina. Bem, estamos de volta aqui para a nossa aula número 3 do CI 555 e essa aula agora é uma virada no plano de nossas aulas, porque até aqui nós vimos os 3 módulos do 555, né? E quem já assistiu às aulas passadas viu que ele aqui está ligado no modo astável, e vamos já dizer por que é isto, tá? Mas o importante antes de iniciar essa aula, vamos dizer o seguinte: este é o circuito básico, como eu disse para vocês na aula passada. Eu vou começar a apresentar agora algumas ferramentas para vocês usarem na bancada. Mas eu não vou fazer aqui apenas uma ferramenta para vocês copiarem e usarem na bancada sem entender o que está acontecendo. Por quê? A minha intenção aqui é que vocês aprendam eletrônica. E não só tem uma ferramenta, tá? Porque ferramenta, basicamente, você pode juntar o dinheiro, comprar e ter lá na bancada e tá bonitinha lá, arrumadinha, não tem problema. Mas o que é grande, o que é realmente de interesse é que vocês tenham a ferramenta, é óbvio, mas compreendam o funcionamento dela. Compreendam como é que funciona o circuito eletrônico que compõe essa ferramenta. Ou seja, aprendam eletrônica de fato, certo? Então o que eu vou fazer? Nós vamos trabalhar esse circuito básico, vamos entender esse circuito básico, tá? Depois vamos propor algumas poucas alterações aqui para que ele se transforme numa uma ou duas ferramentas, tá? Mas esse circuito aqui, que é um gerador de PWM, e vocês vão me perguntar: Urbano, o que é o PWM? Eu já disse cá no curso de Eletrônica Fácil e Prático, já disse em algumas aulas dos componentes, mas o sinal PWM, como vocês estão vendo aí no canto da tela, nada mais é do que um sinal digital. Um sinal digital é composto apenas por duas possibilidades: ligado ou desligado, 0 ou 1, sinal alto ou sinal baixo, como você quiser, como cada caso. Então, como vocês veem na figura aí em cima, esse sinal digital ele é base para o funcionamento de vários circuitos. Que tipos de circuito? Por exemplo, fontes chaveadas funcionam com o sinal PWM, né? Controle de velocidade de motores, normalmente, quase sempre, funcionam com PWM, né? Controle de potência de resistências, normalmente com PWM. Vários controles para controlar potências em várias situações vão quase que sempre usar o PWM. Por que quase que sempre? Porque nada é unânime, é óbvio, tá? E porque o PWM ele tem a vantagem de você ter um controle bem linear, ok? Isso quer dizer que você consegue controlar de 0 a 100% em quase todas as graduações possíveis, praticamente em todas as graduações possíveis. E outra coisa, você consegue, como ele é um sinal digital, você consegue digitalmente interpretá-lo e dar precisão a ele. Ou seja, se você tem uma aplicação que você precisa de alguma precisão sempre, ou seja, você sempre quer aquele tipo de potência ou aquele tipo de resposta daquele motor, daquela resistência, o PWM é o mais indicado. Existem outras formas de graduar isso? Sim, existem. Mas normalmente vocês vão ver na eletrônica que o PWM é sempre, em 90% dos casos, 80% dos casos, a escolha feita pelo projetista, ok? Já dito isso, a intenção então é essa, tá? Então vamos aqui analisar este circuito em si. Temos cá o nosso CI 555, ok? E ele está aqui formado como um astável. E vamos voltar lá e ver o que é o astável. O astável é sem estado, né?
O A aí é de antagonismo, de negativa, né? Então, o astável, que é um oscilador, tá? Em que aqui na saída você não vai ter continuamente um sinal, ou alto ou baixo, mas sim uma variação constante desse sinal, sempre entre alto e baixo, ou seja, ele está oscilando continuamente. Como é que isso funciona? Temos aquele alimentação de 5 volts que entra aqui, que vem ao nosso alimentação e nosso reset, tá? Estão aqui ligados juntos. E quando eles estão ligados juntos assim, nós já entendemos que esse 555 vai estar sempre a funcionar. Enquanto tiver 5 volts aqui, ele sempre vai estar a funcionar, né? Depois sai aqui dos 5 volts para esse resistor de 1K, que vem dividir aqui com os nossos 2 diodos e que vem para esse resistor aqui. Isto aqui é novidade, isso vocês não tinham visto ainda. E eu já vou explicar a função dele. Que vem direto para essa linha e que alcança aqui o nosso pino 6 e 2, que é o nosso threshold e nosso trigger, ou seja, o nosso limiar e o nosso gatilho, que nós já vimos que estão colocados naquele divisor de tensão feito por 3 resistores dentro do nosso 555, em que eles vão analisar o que? 1/3 e 2/3 dessa tensão de fonte. Ou seja, quando chegar a 1/3 dessa tensão de fonte é o gatilho que atua, e quando chegar a 2/3 dessa tensão de fonte é o limiar, que é o trigger, que é o threshold, desculpe, tá? Que funciona, tá? E temos aqui um capacitor para massa. Então, vamos lá. 5 volts entram, tem aqui o resistor, ignorem isso, vem para cá, né? Ignorem isso aqui, vem para cá, carrega o nosso capacitor. Nosso capacitor carrega. Depois de carregado, ele começa então a descarga dele, né? É acionado aqui o gatilho. Nosso 555 entra em alta. Quando entra em alta, ele começa a descarregar. E aí, quando chega no nosso 1/3 dessa tensão de fonte, o trigger dispara de novo, inverte aqui a posição do nosso 555 e aí ele passa a carregar de novo. E esse ciclo se repete. Então ele fica carregando e descarregando e respondendo aqui na nossa saída com sinal alto e sinal baixo, sinal alto e sinal baixo. Bem, só que esse sinal alto e sinal baixo vão ser do mesmo tempo. Por exemplo, vamos dizer que esse sinal aqui está em 100 Hz, ou seja, 100 vezes por segundo. Ou seja, 50 vezes por segundo ele vai estar em sinal baixo e 50 vezes por segundo ele vai estar em sinal alto. Ou seja, metade do tempo ele está em sinal baixo e metade do tempo ele está em sinal alto. Isso quer dizer que o nosso PWM está a 50%. Ou seja, o pulso 0 é do mesmo tamanho do pulso 1. Assim como vocês veem aí na figura. Certo? É igual. Aí vamos entrar agora com esse conjuntinho aqui de 2 diodos e o nosso potenciômetro. Notem que as laterais, ou seja, os extremos do potenciômetro são um potenciômetro de 100K, tá? De 100K ohms. Tanto é que para cá de agora, como ele está no meio, aqui tem 50K e aqui tem 50K. Isso aqui que equivale a 2 resistências 50K ligadas uma à outra. E aqui esse pino aqui do meio, que é o nosso terminal central do potenciômetro, saindo para a nossa carga e descarga do capacitor, certo? Então, quando ele está aqui no meio, pensa bem, o pulso positivo vem por aqui, passa pelos diodos, vai passar por um só, vai passar por este, né? E vai chegar aqui como que? Com um resistor de 50K, isso aqui estamos em 51K, não é isso? Né? Esse aqui com esse aqui 51K, e vem para cá para fazer a carga. E a descarga vai fazer a mesma situação. Quando estiver 0, tá? Aqui vai fazer o que? A descarga por cá também. Certo? Por quê? Olha que aqui ele vem para cá, olha aqui, ó. Esse nó, tá? Que tá pegando nos 2 diodos, vem cá para cá e vai fazer a descarga. Então, o que isso quer dizer? Conforme a minha resistência está mais para um lado, mais para o outro,
o que que vai fazer? Se eu trago para cá a minha resistência, essa resistência aqui do pulso positivo, vamos dizer assim, né? Vai diminuir, vamos dizer que ele vai ficar com 25K. E essa resistência do pulso negativo vai ficar com 75K. Lembre que o potenciômetro é de 100K. Se ele vem para cá, essa resistência desse lado diminui e essa aumenta. Então vamos dizer que essa veio por 25% e essa para 75%. Ora, o meu pulso de carga positiva agora tem uma resistência menor. E o meu pulso de carga negativa agora tem uma resistência maior. Isso quer dizer o quê? Lembra que quando ele está com um modo astável, se eu aumento a resistência, eu faço o quê? Eu diminuo a frequência da carga e descarga, não é isso? Eu altero o tempo da carga e descarga. Tá? Só que a minha frequência aqui não vai mudar porque eu continuo tendo 100K. Porque 25 mais 75 é 100K. Não é isso? Então, o que que vai mudar? Como eu tenho dois diodos aqui, e vejam que cada um está para uma posição diferente, o que vai me mudar é o tempo em que ele vai ficar em estado alto e o tempo que ele vai ficar em estado baixo. Mudando assim o que? O Duty Cycle, que é exatamente o equilíbrio de tempo entre pulso positivo e pulso negativo. E olha agora na imagem aí em cima, um Duty Cycle, tá? De 50%. Agora um Duty Cycle de 25%. Então notem que os pulsos aí mudaram de tamanho. E é exatamente isso que esse conjunto de dois diodos e potenciômetro fazem. Este aqui é o controle de Duty Cycle. É urbano. Mas aí a frequência é fixa. Não é? Verdade. Você que diz que a frequência é fixa, porque a frequência não mudou. O que mudou foi a relação entre pulso alto e pulso baixo, pulso positivo e pulso negativo, de 0 e de 1. Essa relação muda, mas a frequência aqui continua a mesma. Se você quiser montar um circuito desse que altere o Duty Cycle e que também altere a frequência, o que você tem que fazer? Pegar este potenciômetro aqui e aqui entre esse potenciômetro e este ponto colocar um outro potenciômetro. Um potenciômetro de 100K, por exemplo, também. Só que em vez de ligar os dois fios aqui, os dois terminais, e você só vai ligar um extremo e o central, porque você vai gerar ele de 100 até 0. E isso vai lhe dar um lag, né? Não é um lag, vai lhe dar uma faixa de frequência que você consegue alterar. Se você quiser mais faixas, você faz o seguinte: você bota aqui o potenciômetro aqui, de 100K, que vai, depois tem que fazer o cálculo disso, tá? Mas vai gerar frequências de X Hz até X Hz, entendeu? Porque você está limitado aqui pelo capacitor. E aí, isso aqui não muda, mas você pode botar uma chavinha aqui e aqui você botar um outro capacitor de 47 microfarads, por exemplo. E aí você vai conseguir frequências mais baixas, tá? Ou até diminuir esse capacitor e conseguir frequências mais altas. Menor capacitor, frequências mais altas, porque ele carrega e descarrega mais rápido, certo? Maior capacitor, frequências mais baixas, né? Maior resistência, frequências mais baixas. Menor resistência, frequências mais altas. E o conjunto desse resistor, que esse aqui também entra, né? Com este aqui, vão fazer exatamente isso. Vão fazer com que essa frequência se molde a isso. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero uma grande faixa, quero uma grande amplitude. Eu quero um que vai de, por exemplo, 10 Hz ou 1 Hz, por exemplo, que é fácil fazer 1 Hz aqui no 555, de 1 Hz até 1 MHz. Provavelmente você vai ter que colocar um outro capacitor aqui, tá?
para poder fazer essas faixas mais altas. E aí coloca uma chave. E aí na chave fica assim, para esse capacitor, né, uma chavinha aqui com 3 posições, três capacitorzinhos. Então esse primeiro capacitor vai de tantos hertz a tantos hertz. O segundo vai de tantos hertz a tantos hertz. E o terceiro de tantos hertz a tantos hertz. Certo? Já dei aqui como você mudar isso ou fixamente, que você muda o capacitor, você já vai alterar a faixa de frequência, ou alterar isso de maneira, vamos dizer assim, manual, né? Que você possa botar isso numa caixa, uma chavinha aqui e fazer isso. Bom, vamos dar uma olhada no circuito funcionando e aí eu vou dar mais algumas ideias para vocês, ok? Vamos lá. Então aqui estamos com o nosso circuito montado, tá? Volto a dizer, o link vai estar na descrição do vídeo, se você quiser entrar lá e fazer depois testes, né, com esse circuito e brincar com ele, fique à vontade. Aliás, faça até gosto que vocês façam isto, porque vocês vão aprendendo lá no próprio Tinkercad. Aqui está o esquema, ok? O esquema aqui no Tinkercad fica um pouco diferente, porque é um esquema gerado automaticamente, mas vocês veem aqui os dois diodos contrapostos, né, com o nosso potenciômetro, né? E aqui a bateria, aqui já tem um LED e um resistor na saída, que é para a gente poder visualizar ele acendendo. Mas vamos aqui ao nosso simulador. Coloquei aqui um osciloscópio, tá? Para a gente poder iniciar e ver o sinal, o duty cycle funcionando. Pronto. E quando você liga, aqui não dá para ver muito bem, porque como é uma frequência mais alta, o LED fica só oscilando, né? Ele não tá, ele tá piscando, mas a gente não consegue perceber por causa da nossa visão. Tá? Estamos numa frequência aqui mais alta, 200 mil, estamos com mais ou menos uns 200 Hz de frequência. E não dá pra gente enxergar isso no LED, né? Então, olha só. Como eu disse aqui, o desligado, que é o 0, tem o mesmo tamanho que o ligado. Tá vendo o tempo, tá? O osciloscópio funciona da seguinte maneira. As nossas divisões horizontais dizem para nós o tempo. E as divisões verticais nos dizem a tensão ou corrente, de acordo com como você estiver medindo o osciloscópio. Mas na maior parte dos testes que nós fazemos nos diz a tensão, tá ok? Então, vertical, tensão, horizontal, tempo. Então, nesse ponto aqui, esses 250 milissegundos, tá, estão representados aqui por 1, 2, 3 Hz, tá? Então vamos lá. Você vê aqui que não é nem 1, 2, 3 Hz, não são nem 3 Hz completos, são 2,5, né? Mas vamos lá. Você vê que ele está no tempo 0, sobe para 5 volts, tá? Depois, cada divisão aqui é 20 volts, né? 20 volts, isso, 2 volts. Que dá 2, 4, 5, isso. Dá 2, 4, 5 volts, isso, nas divisões. Então, o que acontece? Aqui nós temos um tempo de mais ou menos, vamos colocar aqui meio quadro, um quadro, 2 quadros, né? E aqui 2 quadros na saída. Aqui quase também 2 quadros, 2 quadros, ou seja, você vê que o tamanho da parte vertical, tanto dos ciclos positivos como negativos, são iguais. Agora eu vou girar esse potenciômetro aqui e vocês vão ver que esse tamanho vai ficar diferente. Olhem lá, vou colocar aqui para 1/4 da posição do potenciômetro. E olha o que acontece. Os meus ciclos positivos passam a ter praticamente 1/4. Se você multiplicar isso por 4, vai dar a tensão toda aqui, vai dar todo o ciclo, tá vendo? Ó? E eu tenho aqui todo o resto como 0. Se eu diminuir mais ainda,
olha o que vai acontecer aqui, ó. Vai ficar aqui com os pulsos que representativamente significam 0. Por quê? O tempo que esse pulso vai lá positivo e volta é praticamente nenhum. É 1% do tempo, 2% do tempo. Então, o que acontece? Ele aqui está em 0. Fazendo o movimento ao contrário agora, tá? Eu vou lá aumentando, vou chegar ao meio aqui mais ou menos no meu potenciômetro, vão estar iguais. Isso aqui é um duty cycle de 50%, né? Vou chegar e vou aumentando mais ainda, olha lá em 75%. Você vê que os pulsos negativos se tornam bem pequenos, e agora sim, o pulso positivo passa a ser relevante, muito maior que o negativo, e até que eu chego lá aos meus 100%. Onde eu tenho, é como eu disse para vocês, um irrelevante tempo que ele se desliga e ele liga de novo. Você entendeu? Durante um tempo muito curto, 1% do tempo, por exemplo, que ele se desliga e liga de novo. O que se traduz se isso aqui tivesse um motor aqui? Se isso tivesse um motor aqui, o motor estaria na velocidade máxima dele. Estaria dando aqui a máxima potência e velocidade dele. Certo? Quando eu estou aqui no meio, o significado é que eu vou estar em meia potência, né? Em meia velocidade, vamos dizer isso, que a potência no motor vai ser transmitida em movimento, né? Tanto com torque quanto com velocidade. E isso aqui quer dizer que eu posso controlar o meu motor, tá? À vontade. Eu tenho total liberdade para controlar, desde mínima potência. Aqui no início você vai ter até dificuldade de iniciar a rotação do motor, porque a potência vai ser tão pequena que ele nem inicia a rotação. Aqui o que vai acontecer é que desde a mínima potência, né, até que você vai aumentando, e aí o motor já tem potência suficiente para iniciar o giro dele, vai girando mais rápido, mais torque, mais potência, até chegar a 100%. O que isso quer dizer com resistências? A mesma coisa. A resistência vai agir a mesma coisa. Vamos dizer que uma resistência lá, eu consigo aquecer uma água em 1 litro d'água, uma resistência, por exemplo, que eu consigo ferver 1 litro d'água em 1 minuto, quando ela está no máximo. Tá? Se eu colocar ela em 50%, eu vou levar 2 minutos para ferver a mesma quantidade de água, porque ela vai estar agora com uma potência da metade do que ela teria normalmente. E assim por diante. Você pode fazer esse controle muito especificamente com um PWM. Certo? Urbano, vocês vão perguntar, o que eu posso acionar com esse circuito só? Bem, o nosso 555 tem uma vantagem para circuitos básicos, que ele tem uma saída aqui no pino 3 relativamente potente. Por que eu digo isso para vocês, relativamente potente? Que em sinal, em vias de comparação com microprocessadores, geralmente microprocessadores eu tenho 15, 20, 25, 50 miliamperes no máximo numa saída comandada. Já o 555 eu tenho aqui 200 miliamperes. 200 miliamperes, por exemplo, dá para ligar uns 10 LEDs desse vermelho nessa saída aqui. Cada LED desse aqui tem mais ou menos uns 20 miliamperes, mas você nunca bota eles para funcionar com 20, bota eles para funcionar com 17, 18 miliamperes, para que eles não queimem também, né? Então, quer dizer, se você colocar 10 aqui a funcionar com 17, 18, você vai ter 170, 180 miliamperes na saída do 555 e ele vai suportar trabalhar com esses 10 LEDs. Eu consigo acionar um relé? Depende, tá? Se o seu relé for daqueles relés bem pequeninos, de 5 volts, 3 volts, tá? O que eu recomendo é que você, antes, o que você faça? Pegue seu relé com uma fonte e meça lá na fonte com o seu multímetro, quando você aciona o relé, quantos miliamperes ele consome.
Se for algo abaixo de 150 mA, você pode até ligar o relé direto no 555. Aqueles relés bem miudinhos, bem pequenos, eles trabalham com menos do que 150 mA. Outros relés maiores, não dá. Você vai ter que colocar aqui na saída um transistor. Mas isso tudo nós vamos ver à frente com outros módulos, tá? E aí é muito circuito urbano. Por exemplo, para acionar um grande motor, aqui você quase não precisa nada. Você pode colocar aqui um FET ligado direto aqui na saída do 555. Certo? Você pode colocar um FET ligado aqui na saída do 555 direto, que ele pode acionar um FET, e o FET, conforme o FET, você pode acionar motores de 1 cavalo, 2 cavalos. Aí vai depender do banco de FETs que você tem, do FET que você tem para acionar. Tá ok? Relés, a mesma coisa. Por exemplo, se você acionar um relé pequenino aqui, e esse relé pequenino puder acionar uma contactora, for suficiente para acionar uma contactora, entendeu? Ter contatos que possam acionar uma contactora, com 555, um relé pequeno e uma contactora, você aciona qualquer coisa praticamente, né? Daí em diante, aí é fácil você perceber o que você vai acionar. Mano, você falou aqui que eu me interessei porque eu quero fazer um teste lá nos bicos do meu carro. Tá bom. O que você vai acionar aqui? Vai botar um transistinho aqui, vamos já fazer isso, ou um FETzinho, acho que um FET é melhor, tá? E esse FET pode acionar, entendeu? O bico injetor do seu carro, ou um relé para acionar o bico injetor do seu carro. Vamos lá, então, dar uma olhada nisso aqui. Só um momento, já voltamos. Bem, então voltamos cá. O que eu fiz cá? Vamos ver aqui no esquema. Foi colocar aqui um MOSFET negativo, né? Um diodo claro ligado aqui no motor para nos dar alguma proteção da contra-rotação. Vocês devem perguntar, ué, Urbano, o que é isso? Que é o seguinte, você liga o motor. Quando o motor se desliga, ele continua girando e ele vai gerar uma tensão aqui, né? Se você não tivesse diodo para eliminar essa tensão no próprio motor, ele pode queimar o nosso MOSFET aqui, pode queimar o circuito de controle, tá bom? Então esse diodo aqui, você sempre tem que ter no circuito, para que quando você desligue o motor e ele continue girando, ele passa a ser um gerador, né? E aí ele começa a gerar uma corrente contra o sentido do nosso MOSFET, que pode queimar ele, tá bom? Bom, então o que temos aqui? O circuito básico é o mesmo, só coloquei isso aqui como um drive, né? Esse aqui é o circuito drive, né? E aí, olhando lá nossa plaquinha, você vai ver aqui o diodo de proteção, aqui o motorzinho, e aqui o nosso o negativo MOSFET, né? Uma MOSFET N, né? E aí vamos dar aqui simular aqui a questão, né? Estamos aqui em meio. Você vê que ele aqui ele dá um bugzinho porque esse motor aqui não é dessa tensão, tá? Mas olha só, ele está aqui numa meia rotação. Quando eu baixo ele todo, ele vai lá para 1 RPM, 20 RPM, tá vendo? Porque ele está com muito pouca tensão. E quando eu dou o máximo, aí ele vai lá para 13.000 RPM, né, mais ou menos. Fica variando aqui um pouquinho, né, fazendo essa variação aqui. Então você vê que conforme você vai mudando isso aqui, né, eu vou alterando, né, a minha rotação do motor, né. Vou aumentando aqui, ele vai aumentando, aumentando, chega lá aos 8.000 RPM, vai subindo e chega aos 13.600 e poucos RPM, que deve ser o máximo desse motorzinho simulacro aqui, tá? Bem, então deu para vocês entenderem aqui o princípio dos dois diodos para fazerem o duty cycle, né? Deu para entender o que é o PWM, entendeu? Agora já temos ferramentas para começar a desculpa o trocadilho, mas já temos ferramentas para poder montar as nossas ferramentas,
né? Ou seja, já temos ferramentas mentais, ou seja, conhecimento da teoria, né? Para poder começar a montar a prática. Na próxima aula, vamos ter aula apenas prática. Claro, vou ainda dar uns pontinhos para vocês, caso precise. E nós vamos montar um PWM de um motor e também com uma saidinha para a gente poder fazer, como eu falei para vocês, uma ferramenta para testar bicos, testar bobinas e outros componentes do carro com esse circuitinho básico aqui, o que vai ser bem legal, tá ok? Um grande abraço, até a próxima aula, bons estudos, até lá!